A gente segue falando de esportes e vamos falar de Série A4 de Campeonato Paulista, que já está aí a nova competição, a nova série do Campeonato Paulista, batendo a porta para ser iniciada. Quem vai trazer informações? João Vitor Viana. Chega para cá, João. Bom dia para você. Tá tudo bem comigo? Muito bom dia, Cabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, vamos falar muito de Série A4 hoje, principalmente dos times aqui da nossa região, Rio Branco e União Barbarense. Beleza, então vamos começar por quem? Vamos começar pelo União Barbarense, então, que ontem teve um anúncio importante aí. A gente sabe que a Série A4 ela tem um modelo diferente. Ela é sub-23 prioritariamente, mas são 5 atletas por jogo que podem ser inscritos ali, assinar a súmula e jogar 5 atletas acima dos 23 anos, e aí fica livre para as equipes decidirem a quantidade de atletas até o limite de 5 que serão utilizados, as posições. Isso fica a critério dos clubes, que aí depende realmente do planejamento. E ontem o União Barbarense apresentou, acho que o principal nome aí que o clube encara para esse início de temporada, desses jogadores acima dos 23 anos. Trata-se do Adriano Paulista, o meio atacante, que chegou e foi apresentado ontem. Já é um jogador de muita rodagem aí, é com certeza um nome que o União está apostando muito, e ele chegou ontem, já deu entrevista lá no Antônio Guimarães. A gente vai colocar um trechinho aí em que o Adriano fala um pouco sobre a sua trajetória e a chegada dele aqui à União Barbarense. A minha trajetória é bem longa, né? Tem bastante história já na minha carreira, né? Tenho 25 clubes profissionais na minha vida. Mas os últimos, assim, que eu tive uma passagem, vem pelo São Caetano, Ferroviária de Araraquara, Bragantino, tive uma passagem ali durante uns 3 anos, passagem também pelo Rio Claro. Em 2021 eu tive fora do Brasil, joguei no Chipre. E o ano passado eu disputei o Paulista da Série A2 pelo Juventus da Moca. Sou natural de Amparo, aqui no interior de São Paulo mesmo. Não, aqui eu já conheço bem, né? Já estou bem adaptado, né? Já tive até a oportunidade de jogar contra a União também algumas vezes, então já conheço bastante. Tanto o futebol aqui de São Paulo, de todas as divisões, também conheço muito bem a estrutura do União, sei como é que funciona, conheço bem essa região também, por ter jogado contra. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Tá, então a fala do Adriano, ele que já disputou todas as divisões do Campeonato Paulista, então já tem experiência aí desde a 1 até a Bzinha. Ele falou também na entrevista coletiva que já disputou a Bzinha, que hoje é a 5ª divisão, mas até o ano passado era a 4ª divisão. A gente sabe, já falamos aqui inúmeras vezes, a nova divisão do Campeonato Paulista é a Série A4, onde estão o Rio Branco e União, porque a 5ª divisão, que é a Bzinha, ela continua igual, né? Um novo modelo de disputa, esse novo modelo de sub-23 com alguns atletas acima da idade, é um modelo específico da Série A4, que é basicamente a nova divisão. Então o Adriano aí vai completar então as 5 divisões, porque esse ano ele vai estar no União Barbarense. Qual a idade do Adriano? 34 anos. A garotada vai chamar ele de tio dentro de campo. Exatamente, ele vai ter aí muita experiência, com certeza vai ser um dos líderes do elenco do União Barbarense. Ele que é um meio atacante ali, atua mais à frente. O Rio Branco trouxe o Ricardo Nascimento, de 36 anos também, mas ele é zagueiro, vai ser mais um xerifão ali. Então os clubes apostando nesses nomes para serem mesmo líderes dentro de campo, estão aproveitando aí essa oportunidade de ter atletas. Vai ser importante, cada equipe vai tentar aproveitar da melhor maneira, porque já que existe essa possibilidade, com certeza faz a diferença ter ali atletas mais experientes dentro de campo, para também acalmar a molecada, saber o momento de ir para cima, saber o momento de segurar mais o jogo, porque a gente sabe que quando é estritamente sub-23, como acontece na Bzinha, muitos times pecam às vezes pelo excesso, né? A molecada às vezes pensa somente no ataque, às vezes era um momento mais de segurar. Então a gente vai ter essa mescla esse ano que vai ser muito importante para todas as equipes. Que bacana. O União estreia? O União estreia dia 27 também. No final de semana, dia 27 e dia 28, é a estreia do Campeonato Paulista A4. Último final de semana de janeiro, portanto, começa a Série A4, essa nova série, essa nova divisão do Campeonato Paulista, onde tem Rio Branco e União Barbarense. O União trouxe o Adriano Paulista e o Rio Branco ontem também. O técnico Valmir Israel concedeu uma coletiva. Exatamente, foi a primeira coletiva do Valmir Israel desde quando a pré-temporada do Rio Branco iniciou, né? O Valmir, a gente entrevistou ele durante as férias dele aí, ele que é de Santa Catarina, passou as férias lá, voltou ali no finalzinho de novembro para cá, ali no começo de dezembro começou
oficialmente a pré-temporada do Rio Branco, e desde então o Valmir ainda não tinha concedido uma entrevista coletiva. O clube até falou que preferia dar um tempo de trabalho para ele, para que depois ele pudesse falar com mais propriedade de como estava o elenco. E ontem, então, o Valmir falou aqui no Décio Vita, e a gente esteve acompanhando, ele falou sobre essa preparação da equipe, que já fez 2 jogos treinos, ainda tem 3 jogos pela frente, mas já falou dos 2 jogos treinos que fez, um foi contra o São José e outro contra o Velo Clube, são 2 equipes de Série A2, divisão acima do Rio Branco. O Rio Branco empatou em 0-0 contra o São José, e no último final de semana perdeu por 1-0 para o Velo Clube, mas o Valmir destacou que o desempenho é mais importante do que o resultado neste momento, e falou que a equipe está em evolução. Vamos acompanhar. Costuma da comissão técnica sempre falar, né, que o resultado ele pouco importa nesse período de preparação, até porque a gente ainda está organizando as estratégias de jogo que a gente pretende. Então nós temos que ir aos poucos também com os atletas para que eles entendam gradativamente, né? A gente não consegue simplesmente pegar um apanhado de princípios e subprincípios e jogar para os atletas, e os atletas já entender tudo. Então a gente tem que ir aos poucos, né? Então o primeiro jogo foi uma movimentação muito positiva, né? Uma equipe que demonstrou ser madura por pegar uma equipe de 2 divisões acima, já com bastante jogos treinos, né? E a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual, com bastante mobilidade, bastante entrega na parte de momentos sem a bola, né? Então é um time que realmente mostra a competitividade que vai ter. Segundo jogo treino também, uma equipe que é muito bem treinada, né? E a gente sentiu um pouco de dificuldade pela mobilidade dos atletas do Velo, né, que eles têm um pouco mais de conjunto, mas a gente conseguiu também fazer um jogo de igual para igual, ser bem competitivo. Isso mostra que a gente está indo no caminho certo, né, que a gente ainda tem muita coisa para se trabalhar, tem bons jogos treinos ainda pela frente, mas independente dos jogos treinos, é a ideia, né, que a gente está passando, e a assimilação dos atletas, que eles estão conseguindo realmente assimilar aquilo que a gente quer. Falou. Convenceu? No momento são 2 resultados, ele falou que não é importante, mas a gente não pode acompanhar esses jogos treinos, né? Mas um empate em 0-0, uma derrota por 1-0 para times de divisão superior, mostra que teve competitividade pelo menos, mas vamos ver na divisão ideal ali do União, que, como eu disse, começa dia 27, dia 28, o União Barbarense estreia contra o América e o Rio Branco estreia contra a Penapolense. Os 2 jogam fora de casa, lembrando que o derby será na 10ª rodada, então vai ter um tempo aí para as equipes se prepararem. O que eu acho engraçado esses treinos fechados, né? Não quer deixar o torcedor ir lá, porque às vezes o torcedor fica pentelhando lá na arquibancada quando tem jogo treino. E não é momento para acontecer isso, é um trabalho de preparação. Mas a imprensa é o elo principal de comunicação com o torcedor. Então, diretor de Rio Branco, União Barbarense, estão se preparando, gente. Vocês não vão fazer clássico, final de campeonato, nada, é preparação. Deixa a imprensa acompanhar. Deixa a imprensa acompanhar o treinamento que acontece tanto no Rio Brancão como também lá no Lins Guimarães. Ora as bolas. Afinal de contas, o torcedor quer saber. Aí o torcedor critica, né? O pessoal do Rio Branco fica bravo, que o torcedor está criticando. Deixa acompanhar para levar para o torcedor o que está se passando aí dentro da preparação do Rio Branco. Afinal de contas, vocês fazem o Rio Branco, fazem a União Barbarense para o torcedor. Não é para vocês, é para o torcedor do Rio Branco. Ou estou errado? Tem que liberar, tem que mostrar, deixar trabalhar, deixar mostrar o trabalho. Se não em todos os treinamentos, pelo menos 1 ou 2 por semana. Que seja 1 por semana. Mas aí a imprensa vai levar informação para o torcedor, que está sedento de informação, porque gosta de acompanhar tanto o Rio Branco como a União Barbarense. Exatamente. O Rio Branco que tem mais 3 treinos marcados aí, inclusive quinta-feira contra o Palmeiras, lá no CT do Palmeiras, e também ainda tem um contra a Ponte Preta no dia 15 e também contra a Independente de Limeira no dia 17, então são 3 treinos aí marcados já, visando
o Campeonato Paulista da Série A4, o Rio Branco aí sempre marcando jogos treinos com equipes de divisões acima. Esse jogo do Palmeiras, pessoalmente, inclusive, me surpreendeu. Vão lá jogar no CT do Palmeiras, que fica na Barra Funda ali, né? Sim. Vão enfrentar a equipe do Palmeiras, que também está em pré-temporada, visando aí o Campeonato Paulista da Série A1. Mas vai enfrentar a equipe profissional? Ou vai ser o Sub-23? Pelo que eles falaram, vai ser a equipe profissional. O Sub-20 tá agora na Copinha, né? A gente está tendo a Copinha, o Sub-20 do Palmeiras está focado na Copinha. Pelo que falaram, vai ser os atletas profissionais. Claro, não sei se serão os principais, né? Mas ali serão que dia que é contra o jogadores. Será dia quinta-feira agora. Quinta agora. O Palmeiras está em preparação para a estreia do Campeonato Paulista, que é semana que vem. Exatamente. Provavelmente não usará todos os principais jogadores, mas vão ser jogadores que compõem ali o elenco profissional do Palmeiras. E falando sobre o elenco, o Rio Branco, apresentou mais um jogador ontem. O Gui Marques é um jogador que voltou para o Rio Branco, ele que jogou, ele chegou no meio do campeonato também, assim como o Valmir, né? Disputou ali 11 jogos na temporada passada, no fim da Bezinha, e retornou agora ao Rio Branco, ele que ficou um tempo fora, porque o próprio Valmir falou isso pra gente, né? Muitos jogadores receberam outras propostas, estavam em análise, e agora em janeiro eles acabam decidindo qual vai ser o seu futuro para temporada de 2024, e o Gui Marques foi um desses. Ele que era conhecido aí pela torcida como Menino Ousadia, a torcida gostou muito da chegada dele, e agora ele volta também como um jogador de confiança do Valmir Israel, e falou sobre esses motivos que trouxeram ele de volta ao Tigre da Paulista. O professor Valmir veio, desde quando acabou o campeonato, a gente vem conversando, trocando mensagem, e claro, não sei qual que eu vou falar que esperei proposta, chegou proposta, mas foi passando e eu preferi voltar. A diretoria fez um esforço também para eu voltar e, como eu falei, eu gostei do clube, me identifiquei, a torcida também e a comissão que tem bastante participação nisso na minha volta. Então, ficou mais fácil assim para o retorno. Tá, então o Gui Marques, ele falando que foi determinante a manutenção do Valmir Israel, eles continuaram mantendo contato ali e agora concluiu essa volta dele ao Rio Branco. Duas coisas interessantes que o Valmir também falou ontem na coletiva. Eu perguntei para ele sobre aquela situação do Gabriel Argentino e do Jesus, que foram dois atletas que chegaram com moral no Rio Branco. O Gabriel Argentino se manteve no elenco, né? Ele era um jogador de confiança do Valmir. O Jesus foi um jogador que era do Jabaquara na temporada passada, veio aqui no Décio Vita num jogo contra o Rio Branco, fez até 2 gols, Sim. Chegou com uma moral também, justamente por ter jogado bem contra o Rio Branco, mas foram desligados já nessa pré-temporada, e o Valmir falou que, pelo que o Valmir nos passou, foi por atos mesmos de indisciplina, que ele e a diretoria do Rio Branco, em comum acordo, decidiram que não eram admitidos, eles jogarão contra o Rio Branco até na mesma divisão. Se eu não me engano, o Gabriel Argentino foi para o Grêmio São Carlense e o Jesus ainda estava nessa especulação de também talvez ir para o Grêmio São Carlense, mas o Valmir expôs ontem, ele diz sempre prezar pela transparência e foi ontem transparente, falando que não admitiu mesmo atos de indisciplina. Claro que ele não entrou em detalhes do que foi cometido, mas foi realmente por atos de indisciplina que os jogadores não continuaram no Rio Branco. Outro ponto também foi que ele falou que 90% do elenco do Rio Branco já está fechado. Pode ser até que o time inicie mesmo com esse elenco. Ele fala que o futebol é muito imprevisível no decorrer dos dias. Pode ser, o Rio Branco ainda tem possibilidade de trazer os atletas acima dos 23 anos. Então, mais 90% do elenco do Rio Branco já está pronto e já está em preparação para o Campeonato Paulista da Série A4. Diretoria do Rio Branco, o Cláudio, que é o presidente agora, não vão deixar o torcedor mais uma vez triste demais, tá? Não precisa nem ter acesso, mas faça uma campanha decente com o Rio Branco. Não vai deixar o torcedor sofrendo mais uma temporada. Pelo amor de Deus, não é? A mesma coisa para o torcedor do União Barbarense. Mesma coisa. Diretoria do União Barbarense, faça uma campanha, se não conquistar acesso, pelo menos digna, para essa camisa forte que é o do União Barbarense, assim como a do Rio Branco também. Então pensem um pouquinho mais no torcedor de Rio Branco
e de União Barbarense, que cada dia que passa fica mais escasso. Então vamos tentar manter o que tem, tanto Rio Branco como União Barbarense. Mas uma coisa muito legal que a gente falou ontem com o Valmir, que serve também para o União Barbarense, claro, ele falou pelo lado do Rio Branco, mas é uma projeção que a gente pode levar também para todas as equipes, né? Mas a gente fala, claro, sempre de Rio Branco e União Barbarense, que é uma projeção de pontos. No ano passado, quando a gente entrevistava o Valmir, principalmente no começo ali de uma fase de grupos, ele fazia uma projeção de pontos do que seria aquela fase, do que a equipe precisaria para conseguir os objetivos principais. E o Valmir falou ontem que 25 pontos é o número ideal assim de que um time precisa fazer para se classificar sem... Entre os 8. Exatamente, sem dor de cabeça. São 15 jogos, né? 16 equipes, 15 jogos, todos os jogos serão em turno único. Então 25 pontos é o número ideal ali para que se classifique sem nenhuma dor de cabeça. O Valmir, que já tem experiência na Série A3, quando dirigiu o Rio Preto, ele ficou fora da classificação por 1 ponto. Ele dirigiu o Rio Preto, ficou com 19 pontos e a última equipe classificada ficou com 20. Então ele falou que 20 pontos é essa margem de risco ali, que as equipes vão ficar próximas e provavelmente a gente vai ter que ver qual que vai ser essa margem para classificação ou não. Mas ali 25 pontos é um número mágico para que as equipes já consigam se classificar. Ele até falou de garantir a classificação antecipada das equipes que atingirem ali os 25 pontos. Então esse é basicamente o número mágico que as equipes tentarão buscar nesses 15 jogos da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4. Legal. Obrigado, João.